Paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, o tema da nossa aula de hoje é o dom de variedade de línguas, ou simplesmente dom de línguas, ou dom de línguas estranhas. Todos esses termos se referem ao mesmo dom, que é o de variedade de línguas, tá certo? E uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né, é que o objetivo principal, mais importante de todos os dons, né, a Bíblia cita 9 dons do Espírito Santo. Então, o objetivo principal é a edificação da igreja, do corpo de Cristo como um todo, espalhado no mundo inteiro, né? Não é a edificação pessoal, né? Isso é muito importante, algo que nós devemos buscar. Porém, o principal objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja, o crescimento do povo de Deus, o amadurecimento do povo de Deus, certo? E uma coisa que é fundamental para isso, para essa manifestação dos dons espirituais, é que sejam pessoas que já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Por quê? Porque quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E somente as pessoas que têm o Espírito Santo é que vão poder ser usadas na manifestação desses dons, já que é o próprio Espírito Santo quem manifesta esses dons, né? Ele não é nosso, não é do homem, não é o homem quem controla, não é o homem quem escolhe, é o Espírito Santo de Deus quem usa as pessoas na manifestação dos dons. E aí podem ser vários dons, como a gente já tem visto aqui, né? Até para entender essa manifestação, que é espiritual, é algo totalmente espiritual, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, né? Loucura. Eles não entendem porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, né? Só que nós temos e nós devemos ser usados para que essas pessoas também sejam salvas e, enfim, possam viver também os privilégios da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, né? Só que essa manifestação, lá na igreja de Corinto, que é o nosso texto base de hoje, né? Eu vou até ler uns pedacinhos com vocês. Essa manifestação do dom de falar em línguas estava gerando algumas confusões lá na igreja de Corinto, né? Tanto que Paulo teve que escrever uma carta e orientar, né? Ele fez uma carta para falar sobre várias coisas, mas nessa carta ele tirou um pedacinho para orientar os irmãos da igreja de Corinto sobre esse dom específico de falar em línguas, né? Porque o que estava acontecendo? Tava virando uma bagunça lá, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, e um falando mais alto que o outro, querendo mostrar que era mais crente que o outro, né? Esse não é o objetivo, né? Quando a coisa vai para esse lado, né, de querer ser superior ao outro, já perdeu o foco, né? Eu acho que a intervenção do homem aí, nós somos pecadores, né? E o tempo todo a gente vive uma luta espiritual da nossa carne, né, contra o espírito. E eu creio, isso é uma opinião minha, eu creio que foi a intervenção do homem, algo que é tão santo, tão lindo, né, como o dom do falar em línguas. Aí Paulo teve que botar lá na carta, olha, se você está falando em línguas e não tem gente para interpretar, fique falando baixinho, só você e Deus, porque só você vai ser edificado. E o objetivo é que a igreja inteira seja edificada, né? Mas a gente vai ver mais isso, mais detalhado um pouquinho mais lá na frente. Primeiro, vamos ler o nosso texto base. Ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versos 2 até o 28. Ele é um pouquinho grande. Eu não vou ler todo aqui com vocês. Vocês vão ler aí depois todo bem direitinho. Eu vou ler alguns versículos só, tá certo? Que já são bem ilustrativos, já vai dar pra gente entender.
Mas é só por uma questão do tempo mesmo aqui, que não pode demorar muito, tá bom? Porque senão eu não consigo enviar o vídeo, que não carrega. Olha, diz assim, eu vou ler o verso 2, tá bom? Capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, visto que ninguém vai entender. E em espírito está falando mistérios. Olha que interessante. Outro versículo, é o versículo 12 que eu vou ler agora, tá certo? Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, avançar para a edificação da igreja. Olha que importante. Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Olha, outra coisa muito importante. Quem fala deve também buscar o dom de interpretação. Tá certo? Eu vou ler só esses, mas vocês leem aí direitinho do 2 até o 28, tá certo?